Olá, boa noite. Você acaba de se conectar ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Monte Castelo, em Teresina, Piauí. Você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vinda, e que bom que nós poderemos passar tempo juntos, adorando e louvando ao Senhor. Nós estamos no nosso 8º encontro da nossa série As 10 Faces do Amor. Ao longo desses últimos 7 domingos, nós temos estudado com maior profundidade, com maior clareza, os preceitos e as verdades que estão contidas na lei de Deus. Como todo domingo, nós queremos lhe pedir que você se inscreva nesse canal, Adventistas MC, para que você compartilhe essa live com os seus amigos e para que você ative as notificações, para que assim que nós comecemos a nossa programação, você possa nos acompanhar desde o início e possa receber tudo aquilo que nós temos preparado para você. Como já é de costume, nós queremos nesse momento cantar com você. Aí na mesma sua casa, na sua sala, nós queremos, unidos pelo Espírito, cantarmos e adorarmos o nome do Senhor. A música que nós iremos cantar agora é Verei Jesus, do DVD Adoradores. E você é mais uma vez convidado a cantar e a louvar o nome de Deus.
Muito boa noite para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando aí, como foi mencionado pelo Caio agora há pouco, no nosso 8º encontro dentro dessa série As 10 Faces do Amor. Tem sido para mim uma experiência muito especial, tem me feito muito bem, e eu tenho entendido porque tantas vezes nós vamos encontrar o salmista destacando a importância de tomar tempo, de meditar na lei do Senhor, de dia, de noite, se demorar nessa reflexão e encontrar aí mesmo oportunidades para restaurar as forças perdidas, orientação para as decisões da vida, enfim, tantos benefícios quando nós tomamos tempo para estar conhecendo a Deus através da forma como Ele legislou o amor através da sua lei. Segundo a nossa sequência, hoje nós vamos estudar o princípio divino e de vida expressado aí no 7º mandamento. Você vai abrir a Bíblia, se você tem aí na sua mão, como temos feito a cada domingo, no capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20, aqui, e hoje no verso 14. Apenas 2 palavras, muito ensinamento, muito significado. Eu leio aqui, você aí, não adulterarás. Para que a gente possa começar a entender de maneira mais ampla e profunda esse princípio, eu quero te convidar a me acompanhar numa leitura aqui, onde tudo começou, aqui no livro de Gênesis. E nós vamos ler alguns versos no capítulo 1, onde é apresentada a criação do homem, da mulher, e a primeira bênção que é apresentada por Deus para a humanidade. Capítulo 1 de Gênesis, fácil de encontrar, verso 26, e a gente vai ler até o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se sobre a terra, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É bom a gente dar uma olhada na nossa versão inicial, original, e onde tudo era puro, e essa palavra ela vai ser importante aqui na nossa construção. Deus havia recém feito homem e mulher, e nessa união de homem e mulher, que naquele primeiro momento Deus vai chamar de Adão, importante isso, Adão não era somente o nome do homem, você conhece como Adão e Eva, mas o nome Eva só vai ser indicado após o pecado. Nesse primeiro momento, onde a unidade entre macho e fêmea, homem e mulher, era a unidade perfeita, o nome Adão correspondia ao nome dessa unidade, assim como quando falamos de Deus, estamos falando de uma perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse contexto aqui, dessa perfeita unidade, que nesse conjunto representava ou correspondia à imagem e semelhança de Deus, Deus vai também delegar a essa humanidade uma das suas características, que é a capacidade de criar. E Deus vai dar essa capacidade através da capacidade da procriação, que naturalmente vai estar relacionada com a atividade sexual ou pela sexualidade, como vamos mencionar aqui de maneira mais simplificada. Portanto, a bênção de Deus, a primeira bênção de Deus, que dava à humanidade, representada naquele primeiro momento pelo primeiro homem e a primeira mulher, que foram a seu tempo unidos por Deus
em uma instituição que nós conhecemos como matrimônio, como família. Deus vai delegar então a essa instituição, a essa humanidade, a capacidade dada por Ele de seguir se multiplicando, dando seguimento à ação criadora de Deus. Bonito, importante isso aqui. Deus vai fazer Deus vai constituir as coisas dessa maneira, no ambiente do matrimônio, do casamento, da família, numa unidade heterossexual, homem e mulher, macho e fêmea, numa unidade monogâmica, um homem para uma mulher, e com um propósito vitalício, ou seja, para a vida toda. No projeto original de Deus, uma união para a eternidade. Naturalmente que na nossa realidade pós-pecado, você já ouviu isso certamente muitas vezes, né? Aquela famosa frase dita nos casamentos, até que a morte os separe. Mas o que é mais importante dentro dessa primeira compreensão aqui, é que Deus vai dar essa bênção no contexto da sexualidade, dentro de um ambiente seguro, responsável, puro, onde um homem e uma mulher, numa unidade monogâmica e vitalícia, experimentariam a alegria de ser parte do projeto criativo de Deus. Tudo isso é muito bonito e a gente não pode entender a dimensão do sétimo mandamento sem considerar a beleza daquilo que Deus fez originalmente. Ou seja, essa construção cheia de significado, cheia de prazer e cheia de pureza também. Portanto, quando Deus legisla esse aspecto do amor no sétimo mandamento, Ele está colocando estacas seguras ali para proteger essa instituição edênica, mas que não se limitou ao Éden, seguiu sendo, na realidade pós-pecado, o ambiente criado e autorizado por Deus para seguirmos vivendo esse processo da bênção da procriação, e nesse contexto da bênção da sexualidade. Esse é um ambiente autorizado e abençoado por Deus, inclusive nos tempos que estamos vivendo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto no Novo Testamento, eu até vou ler logo de uma vez, que se encontra, porque isso vai nos ajudar a compreender na devida dimensão aquilo que o sétimo mandamento está protegendo e está promovendo, ou seja, protegendo da impureza, das ações equivocadas, das construções diabólicas que, obviamente, tem o intuito de descaracterizar, de caricaturizar aquilo que de bonito Deus fez no princípio e continua mantendo, apesar da realidade de pecado e tudo isso, enfim, apesar de todas as consequências físicas, emocionais, psicológicas, apesar de tudo isso, ainda é lindo, ainda é o projeto de Deus para a nossa felicidade e para que a terra seja cheia de criaturas, de filhos e filhas de Deus, desenvolvidos num ambiente seguro, onde o amor é administrado da maneira correta, ou seja, na família. Portanto, eu quero que você olhe comigo aqui, Hebreus, capítulo 13, está já no final do Novo Testamento, é um texto, assim, bastante contundente, dentro daquilo que nós estamos aqui comentando, capítulo 13, e no verso 4, eu leio na minha Bíblia aqui, que é a Nova Versão Internacional, talvez a sua vai apresentar o mesmo sentido com palavras diferentes, mas eu leio assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A palavra aqui, o leito conjugal, vem de um termo
do grego, a língua original aqui do Novo Testamento, que significa relação sexual. Então está mencionando aqui, talvez na sua Bíblia está assim, digno de honra e venerável é o leito matrimonial, a atividade sexual vivida dentro do ambiente, como eu já antecipei, esse ambiente autorizado, abençoado por Deus, porque corresponde ao seu projeto original para a felicidade do ser humano. Portanto, o 7º mandamento, ele está nos conduzindo dentro de um caminho de santidade e de pureza, da vivência daquilo que Deus deu lá no Éden e continua nos facultando como bênção, como alegria, como prazer, como unidade, mas é claro, sempre respeitando os limites dessa instituição edênica e sagrada que é o matrimônio, que é a família. Portanto, avançando um pouquinho mais na compreensão dessa ação, ou melhor, desse conceito protetivo que nós encontramos no 7º mandamento, é claro que é muito importante que nós consideremos aqui a maneira como Jesus vai ampliar a compreensão, que não se limitaria, como nós vimos inclusive no mandamento anterior, domingo passado, que não se limitaria apenas à ação equivocada. No capítulo 5 de Mateus, no contexto aqui do Sermão do Monte, Jesus também vai falar sobre esse mandamento, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí ele avança dizendo, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Bem, comentando essa última parte aqui, ainda que eu sei que você compreende, mas chovendo no molhado, é claro que Jesus não estava aqui dando ordens de automutilação, mas bem, ele estava usando uma linguagem figurada, a força dessa linguagem figurada para destacar que eu preciso viver o princípio que, em outras palavras, a gente vai ver expresso com respeito à vida, por exemplo, de Enoque, de Noé, posteriormente de Jó, ou seja, desviar-se do mal, andar na justiça, no caminho da justiça e desviar-se do mal. Isso é tão importante que o próprio patriarca Jó, que você, imagina, uns mais, outros menos, conhece a respeito da vida de Jó, um dos ícones de santidade na Bíblia, uma pessoa que andou muito perto de Deus, que foi reconhecido por Deus como sendo um exemplo de vida, até Deus como que usa a pessoa de Jó para provocar a Satanás, para demonstrar que o que Satanás tentava propagar o universo afora era uma falácia, ou seja, que era impossível andar nos caminhos de Deus e servir a Deus e andar com Deus. Ele falou, não é possível, porque no teu território, ali, um ambiente todo contaminado, uma terra minada de tanta tentação, eu tenho alguém que demonstra que é possível sim andar comigo, andar em integridade. Olha lá o meu servo Jó, e olha o que Jó vai falar, uma pessoa reconhecida, elogiada por Deus, e olha só o que Jó vai dizer no livro dele, claro, Jó capítulo 31, isso corresponde àquilo que Jesus mencionou muito tempo depois, mas é o mesmo conceito. Jó capítulo 31, quero que você pense o seguinte, antes de ler aqui o texto, eu estou falando, a Bíblia está falando aqui de uma pessoa que alcançou estándares de qualidade, por assim dizer, espiritual, comportamental, relacional com Deus, de maneira diferenciada. Agora, olha o que Jó fala aqui, capítulo 31, verso 1. Fiz acordo, talvez na tua Bíblia está dizendo assim, fiz um pacto.
mesma coisa. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. O que está me dizendo aqui? Que Jó era um sujeito tremendo. Era alguém que Deus, lá no capítulo 1 de Jó, fala que ele andava com Deus e se desviava do mal. E para se desviar do mal, ele chegou ao ponto de fazer um pacto com os seus olhos. Ora, se não olhar de maneira cobiçosa para uma jovem fosse algo natural para ele, se aquilo não correspondia à tentação na vida dele, por que ele teria feito um pacto com os olhos? E por que exatamente com os olhos? Compreende? Mesmo Jó, uma pessoa dessa envergadura espiritual, dessa maturidade espiritual que correspondia à pessoa de Jó, ele sentiu necessidade para manter-se no caminho da justiça, para seguir andando com Deus com integridade, para desviar-se do mal. Ele falou: olha, eu preciso tomar uma firme resolução pessoal de não olhar cobiçosamente. E diga-se de passagem, abrindo aqui uma janelinha de comentário para dizer, obviamente, que nos dias de Jó, na cultura de Jó, havia uma exposição corporal muito menor do que aquela que vivenciamos nos nossos dias. Ou seja, tentação para Jó era observar muito menos do que hoje qualquer um de nós estamos expostos no nosso cotidiano. Portanto, isso corresponde sim a uma tentação, a uma situação complexa, e Jó se viu nessa necessidade de fazer um pacto com os olhos. Se Jó no seu tempo se viu nessa necessidade, muito mais eu e você hoje. Não sem motivo Jesus falou: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca. Não é para arrancar o teu olho, é para você tomar atitudes, é para que eu e você tomemos atitudes drásticas de nos afastarmos do mal. Ao falar de pureza, que envolve o aspecto da sexualidade, obviamente que é impossível não topar em temas, por exemplo, como a pornografia, que é um dos venenos que Satanás utiliza para contaminar o projeto puro de Deus. Quando eu falo de pureza, eu estou falando numa contraposição ao conceito de contaminado. E essa ideia de contaminado sempre nos evoca a percepção, a compreensão de alguma coisa que faz mal, que causa dano. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu me recordo, quando ressurgiu em alguns lugares do Brasil o drama da cólera, que é uma doença normalmente propagada por água contaminada. Então, água é vida, mas água contaminada pode representar sim morte, ou, se não tanto, minimamente muito sofrimento. Uma comida contaminada, quem é que já não teve alguma situação, por exemplo, de uma infecção intestinal, ou coisa parecida, né? Ou uma intoxicação alimentar? Realmente é uma situação extremamente dolorosa, compromete muito, em alguns casos pode levar a óbito, porque aquilo que seria fonte de vida, por estar contaminado, se torna instrumento de morte. O mesmo princípio nós podemos aplicar nesse assunto aqui. Deus criou um projeto lindo, projeto de vida, exatamente isso, de propagação de vida. E não que eu estou mencionando aqui, não entenda nesse aspecto, que a sexualidade vivida no contexto do matrimônio esteja limitada a objetivos procriativos, porque de fato não é assim, mas em todos os aspectos representa unidade, representa vida. E essa mesma bênção, quando contaminada,
é um dos mais eficientes instrumentos de gerar degradação, destruição e morte na vida do ser humano. E nesse contexto, quando Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, tomemos atitudes drásticas para nos afastar de tudo aquilo que possa representar na nossa vida esse tipo de contaminação de conceitos, porque essas imagens, eventualmente, né, estamos falando de olho, estamos falando de imagens, tem um poder que dificilmente a gente seria capaz aqui de superestimar, mas bem subestimar a capacidade de contaminação dos pensamentos, dos sentimentos e daí as atitudes. Estamos falando aqui de preservar os nossos olhos para preservar os nossos pensamentos e de aí preservar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para preservar o nosso comportamento de tudo aquilo que representa a contaminação diabólica do plano perfeito de Deus. A Bíblia, ela destaca tanto Deus, né, na lida com o seu povo, destaca tanto esse aspecto da pureza e da beleza, que quando Deus escolheu um gesto, uma maneira de marcar ou de registrar o pacto que ele estava fazendo com Abraão e a sua descendência, ele o fez exatamente através da circuncisão, que é uma intervenção que acontece exatamente no órgão sexual masculino. Se você se recorda, por exemplo, daquela situação em que Abraão envia o seu servo Eleazar para buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e na Bíblia diz que Abraão o fez jurar, ou seja, fez Eleazar jurar solenemente, colocando Eleazar colocando a mão debaixo da coxa do seu senhor, no caso Abraão. Bom, você tem que ter muita maturidade para escutar o que eu vou te falar agora, porque quando a gente escuta com a mentalidade secularizada, mundanizada, contaminada, faz um estrago tremendo. Mas esse juramento sagrado era colocar a mão debaixo da perna da pessoa, debaixo da região do saco escrotal, porque isso representava jurar pela descendência daquela pessoa. Era a modalidade mais sagrada, mais solene de juramento. Por quê? Porque na visão bíblica, sexo, sexualidade, órgãos sexuais estão revestidos de um propósito santo, puro, de vida. Conceitos que, lamentavelmente, Satanás conseguiu contaminar, descaracterizar de uma maneira tão bem sucedida que nos soa estranho a maneira como Deus lida e compreende esse tema, que é tão espiritual, que é tão sagrado. Portanto, o sétimo mandamento, ele posiciona estruturas de proteção para que a santidade da sexualidade, a santidade do matrimônio, a santidade da família não seja, por assim dizer, não sejam contaminados, ou não seja contaminada pela pornografia, pelo adultério, no caso pela fornicação. Só para que você entenda, a fornicação, tanto adultério quanto fornicação, corresponde à atividade sexual não autorizada, não abençoada por Deus, que descaracteriza o plano original de Deus. No caso, a fornicação corresponde à atividade sexual pré-matrimonial, ou seja, antes do casamento, quando pessoas não casadas, pessoas em condição de pessoas solteiras, se antecipam ao casamento, infringem esse princípio
e vivenciam os privilégios da sexualidade fora do ambiente do casamento. Já o adultério corresponde à atividade sexual extraconjugal, ou seja, pessoas casadas que buscam satisfação sexual fora do pacto ali com o seu cônjuge, tá certo? Espero que tenha ficado claro essa diferenciação, e essas duas situações correspondem a desvios do plano original de Deus. Mas eu quero terminar comentando para você, ou com você aqui, o outro lado da história, porque como temos visto nos domingos anteriores, os mandamentos não apenas dizem o que não fazer, eles também abrem caminho aqui para nos direcionar naquilo que corresponde à maneira correta, ou seja, na vida que vale a pena ser vivida. E nesse caso, se eu entendo que não adulterarás, está me indicando, não nesse sentido, não amar a pessoa errada, esse mandamento ao mesmo tempo também está me conduzindo, está me orientando a amar a pessoa certa. Ele não apenas é restritivo, ele é também, nesse caso, ele é uma promoção da ação correta. Não é apenas não tenha atividade sexual com a pessoa errada. E não só a atividade em si, porque como acabamos de ver, ou seja, há pouco nós observamos aqui nas palavras de Jesus, não se restringe apenas à atividade em si, mas à própria cobiça, o próprio olhar sem santidade, sem pureza. O mandamento está me indicando, olha, faça o certo com a pessoa certa, olhe para a pessoa certa, desfrute da sexualidade com a pessoa certa, ame a pessoa certa. E aqui, diga-se de passagem, a melhor maneira, ou a melhor vacina, essa palavra é a palavra do momento, né? A melhor vacina para que você não incorra na prática do errado é você estar todo o tempo e de maneira assim integral ocupada com a prática do que é correto. Então, para um homem, por exemplo, qual que é a melhor maneira de você não amar a mulher errada? Amando a mulher certa, que é a tua mulher, a tua esposa. Em vez de você ficar pensando, como é que eu faço para não adulterar? Ora, viva 100% de quem é você, da sua energia, com a sua esposa. E essa é a parte mais bonita do mandamento. Mas eu estou falando aqui para pessoas solteiras. Eu estou falando aqui para pessoas que estão buscando andar no caminho, buscando viver da maneira correta. Eu quero dizer para você, meu jovem, minha jovem, se você chegar para uma criança e falar assim, para uma criança bem pequenininha, o que você quer? Você quer $1 milhão ou você quer aqui esse chocolate, essa barra de chocolate? Bom, o mais natural é que a criança, por não dimensionar o benefício futuro, se encante pelo limitado e assim, na comparação, né, extremamente reduzido prazer imediato. E o que eu quero dizer para você, jovem, é exatamente nesse sentido, ou seja, que você não troque o tudo de Deus pelo produto mesquinho que o diabo te oferece. Deus quer te conduzir através de um caminho de plena satisfação, plena realização. Deus não quer lhe dar algo, Deus lhe quer lhe dar tudo. No entanto, Satanás doura a pílula, Satanás pinta com cores muito atrativas algo que parece ser interessante, que parece que vale a pena, mas em nome de Jesus, creia naquele que te criou, aceite como verdade o manual do fabricante, e entenda que Deus tem, não o bom, Deus tem o melhor para a tua vida. Portanto, a palavra dele nesse mandamento é: preserve-se agora para o tudo de Deus depois. Deus tem a pessoa, Deus tem o momento, Deus tem um ambiente para que você desfrute na totalidade o plano de Deus para a tua vida e para você, meu irmão, minha irmã, que já é casado.
Em vez de estar preocupado e ocupado, como é que eu faço para não fazer o errado? Se ocupe, criatura, em fazer o certo. Tem três verbos na Bíblia hebraica. Quando eu falo Bíblia hebraica, eu falo do Antigo Testamento, que correspondem a amar. E, curiosamente, tem paralelos interessantes com a tridimensionalidade do ser humano. A Bíblia assim nos apresenta, né? Eu até já falei sobre isso aqui. Ela fala que nós somos força, emoção e entendimento. Somos chamados e instados a amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. E aí estamos falando de aspecto físico, estamos falando de aspecto afetivo, sediado ali no sistema límbico do cérebro. Estou falando também do aspecto cognitivo, do pensamento, da razão, da decisão, da volição, da espiritualidade, inclusive. Está sediado aqui na parte frontal do nosso cérebro, né, o neocórtex. E essa tridimensionalidade corresponde à totalidade da nossa existência. Esses três verbos. O primeiro deles, raiar, que fala desse amor, amor amigo, esse prazer de estar junto, de compartilhar momentos, de conversar, ou até de estar em silêncio, mas estar junto. Esse amor amigo, ele é representado, ou ele é elucidado a partir dos conceitos do verbo raiar. Há um segundo verbo, que é o verbo ahavá, que vai um pouco mais adiante e fala desse amor comprometido, desse amor custe o que custar, venha o que vier, esse amor pautado no compromisso, que é o ambiente que oferece a segurança necessária para que o amor subsista, para que ele tenha longevidade. O terceiro desses verbos é o verbo dod, que fala do aspecto físico do amor, do contato, do carinho, e aí entra também a sexualidade. Esse é o amor mencionado no capítulo 1 de Cantares, quando fala, por exemplo, beija-me com os beijos da tua boca, que o teu amor é melhor do que, enfim, vários elogios aí e tal do amor, fala muito do contato, fala muito do aspecto físico, ali está destacado esse aspecto do amor dod. Então, raiá, ahavá e dod. Nessa junção dessas três chamas, eu tenho a chama completa do amor para aquecer a vida do ser humano, tal como Deus o previu e tomou providências para que fosse assim. Dessa forma, o sétimo mandamento nos convida a viver o amor na sua alegria, no seu prazer e na sua tridimensionalidade. O amor amigo, o compromisso e o contato, o afeto, o carinho. Eu quero falar para mim e para você nessa noite, que Deus revela essa face do seu amor. O desejo que nós tenhamos vida plena, o desejo que nós desfrutemos do convívio, do contato, num ambiente de compromisso, que é a base da segurança, e por meio de toda essa construção edênica e agora prevista e protegida pelo sétimo mandamento. Deus está dizendo: filho, eu quero que você seja muito feliz, que você ame e seja amado, que você constitua uma família segura, de vida toda, um ambiente onde vocês aprendam a amar na sua tridimensionalidade, que você tenha amizade, que você tenha compromisso, que você tenha afeto, carinho, contato. Meu filho e minha filha, eu quero que você seja muito feliz, muito abençoado, e eu estou demonstrando isso, legislando o amor, dizendo: filho, não faça o errado, não aceite menos do que tudo que eu estou te oferecendo. Se o diabo se aproxima de você através de alguma coisa no celular, no computador, enfim,
corta o teu olho. Não, mantenha aí a tua anatomia, mantenha os teus olhos, mas se afaste, tenha atitudes drásticas de se afastar daquilo que vai contaminar, aquilo que de puro eu criei para você. Está entendendo? Se afaste do mal, mas não se contente em não fazer o mal. Eu estou dizendo através desse mandamento, filho, filha, viva intensamente o que de bom eu estou te oferecendo através do amor, do afeto e da sexualidade. Você, jovem, não troque o tudo de Deus pelas ofertas mesquinhas do diabo e que ao final cobram a tua vida. É para você, meu irmão, minha irmã, casado, viva o princípio desse mandamento, ame tridimensionalmente a tua esposa, o teu esposo, porque enquanto nós estamos todo o tempo ocupados com o certo, nós não temos tempo para fazer o errado. Eu quero orar por você e por mim nesse momento. Eu quero orar por você, jovem, para que você renove nesse momento a tua aliança com Deus, a tua aliança de pureza, a tua aliança de se desviar do mal, a tua aliança de consagrar a Deus o teu corpo, mas também os teus pensamentos, os teus olhos, os teus afetos. E quero orar para que Deus te dê fortaleza espiritual. E se porventura o diabo já tenha estabelecido bases na tua vida, bases relacionadas à pornografia, à prostituição ou qualquer coisa desse tipo, dessa natureza, para que o Senhor Jesus, que veio para esmagar a cabeça da serpente, te dê vitória, que te dê um novo começo, que te dê condição de viver, se não em outro tempo, de agora para frente, a pureza que Deus te chama para viver. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, que se vê tentado não só a fazer a coisa errada, mas se vê tentado a não fazer o certo, a não alimentar essa amizade, a não alimentar esse compromisso, a não alimentar esse contato, esse afeto, esse carinho. Eu quero orar por você também, por mim nesse momento, para que Deus faça acontecer o plano dele na vida de cada um e de todos nós. Fico pensando, Deus lá em cima olhando para a gente, lá em cima e do nosso lado também, né? Olhando para a gente, tendo tanta bênção para a gente viver. Meu irmão, minha irmã, vamos orar nesse momento para que Deus nos conduza na vivência plena desse mandamento, que muito além de não fazer o errado, é de estarmos desfrutando tanto do abençoado por Deus, que não tenhamos tempo, força e nem interesse para aceitar menos do que aquilo que Deus está nos dando. Aí onde você está, eu quero te convidar a fechar os olhos e me acompanhar nessa oração. Pai Celestial, quanto mais a gente se demora em refletir na Tua lei, mais percebemos, meu Deus, o Teu interesse, a Tua ocupação com a nossa felicidade, com a vida plena, com a vida feliz, abençoada, realizada. Meu Deus, eu oro nesse momento por jovens, solteiros, solteiras, que estão acompanhando essa transmissão, ou que porventura depois entrem em contato com ela. Eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa primeiro despertar esse desejo, o desejo de viver o tudo de Deus, o desejo de se preservarem para viver na totalidade a bênção que o Senhor tem para a vida de cada um deles e delas. Que dê a eles e a elas, meu Deus, discernimento para perceber a aproximação do mal, o território minado, perigoso do diabo,
para reconhecer a tentação e para ter a força, a coragem, a valentia de José e se desviar dela, se afastar dela, correr dela se é o caso. Meu Deus, nunca foi tão fácil ter acesso ao mal. Está à distância de um clique, está à distância de um dedo. Ó Deus, tem misericórdia da tua juventude e dá discernimento e força. Eu oro também, meu Deus, aqui para homens e mulheres que já ingressaram no pacto sagrado do matrimônio. Meu Deus, em nome de Jesus, realiza nessas vidas, meu Deus, o que for necessário. Se é o perdão, que seja o perdão, o que for necessário para que revivam, se é o caso, esse princípio do amor raiar, da amizade, do prazer de estar junto, da convivência, do arravá, do compromisso firme que dá as bases de segurança para um relacionamento que não está sujeito às circunstâncias, que não se desvia por conta das tempestades, mas se mantém ali no caminho firme, porque tem compromisso, porque tem palavra, porque tem aliança, porque tem pacto. E um pacto onde o Senhor é parte dele. Conduz, meu Deus, os corações dos teus filhos e filhas que já foram unidos pelo Senhor no estado santo do matrimônio, para que vivam, que invistam, que de maneira intencional, além do mero sentimentalismo, que invistam na sua vida Raiá, Ahavá e Dode, que invistam na tridimensionalidade do amor, para que estejam plenamente atendidos e satisfeitas nesse ambiente santo que o Senhor criou já desde o Éden, que é a família, que é o matrimônio. Santo Deus, que a tua unção esteja sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos, e que se manifeste através dos nossos comportamentos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que bacana ter participado, que bonito ter desfrutado com você desse momento do nosso estudo na Palavra de Deus. Próximo domingo a gente continua no mesmo horário, você não pode perder, 18h30, nesse mesmo canal do YouTube, tá certo? Te espero nesse domingo, e que Deus te dê uma semana abençoada, protegida por Ele nesses dias perigosos que a gente está vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos